Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse é o Evangelho de nosso Jesus Cristo, bastante longo hoje, 11 versículos. Mas interessante que eu estava vendo aqui, a homilia do Padre José Augusto, ele dizia que muitas vezes a gente passa a acreditar em Deus apenas quando ele começa a fazer milagres, mas que também, muitas vezes, nem mesmo os milagres converte. Ele está dizendo aqui pelo fato de que Jesus fala claramente, né, para o funcionário, né? Se não veres prodígios e milagres, não acreditais, né? Mas ainda assim, Jesus diz para o homem: vai, o teu filho está vivo. E aí ele passa a acreditar. Deus tem essas duas pedagogias, né? Ele gostaria de fato que nós acreditássemos nele sem precisar de milagres, que é um coração pleno de amor para Deus, é aquele que acredita sem esperar nada em troca, digamos assim, de Deus. Mas Deus, pela sua benevolência e por saber das nossas fraquezas, faz milagres, prodígios, para ajudar a nossa fé, ajudar a nossa crença. Mas também temos essa consciência de que, às vezes, Deus faz inúmeros milagres, é o que ele narra no início do Evangelho, né? Ele volta para Galiléia e ele já começa o Evangelho falando que, em verdade, um profeta não é estimado em sua própria pátria, né? Ou seja, fazendo a referência que ele vai para a Galiléia e tenta fazer os milagres e prodígios, curar as pessoas. Está bastante evidente quando é no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 53 a 58, em que Jesus fala com tristeza, né? E eu não pude fazer muitos milagres ali porque pela dureza do coração deles, ou seja, os, uh, os nazarenos não acreditaram, né? No poder de Deus. E aí Jesus, ele infelizmente, né, ele acaba não não conseguindo fazer e fala essa famosa frase que um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Então, para provar, o padre estava explicando que nem mesmo quando se tem vários milagres, você ainda fica pedindo sinais e milagres. Está evidente constantemente Deus faz, mas a gente não acredita. Então tenhamos cuidado. É importante acreditar em Deus sem ter a moeda de troca. É óbvio que também não devemos deixar de pedir a Deus as nossas necessidades. Não é também ser um túmulo e dizer assim, não, eu acredito em Deus e pronto, não vou pedir nada a Deus porque eu não preciso de nada. Não, a gente necessita de Deus, a gente necessita
das nossas graças, então temos que pedir. Mas é preciso ter um coração honesto, um pedido honesto e confiante em Deus. E acreditar que se Deus fazer, ele continua sendo Deus. Se ele não fazer aquele milagre, ele também vai continuar sendo teu Senhor e teu Deus. É esse coração humilde, manso, um coração de criança que se lança aos braços de Deus, ao colo do Pai, que vai realmente fazer com que a gente tenha essa certeza de que Deus cuida da gente, fazendo ou não. E a necessidade do pedir é o que o próprio Cristo ensinou. Pedi, recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Buscai e encontrarás. É o que aconteceu com esse funcionário. Opa, ele está voltando aqui, né? Então eu vou, porque no Evangelho narra, muito bonito, que eles ficaram sabendo porque eles participaram, eles viram os milagres de Deus porque eles participaram da festa em Jerusalém, como narra aqui no, uh, no Evangelho. Fala também do primeiro milagre de Jesus, da água do vinho, lá em Caná da Galileia, né? Então, isso reforçou a crença e a fé desse funcionário que foi até Jesus. Não, se ele transformou a água em vinho, ele pode curar o meu filho. Ele pode, então eu vou atrás dele, eu vou em busca dele. E Jesus, interessante que Jesus não precisa estar fisicamente no lugar, mostrando, provando aquilo que a gente sabe, as três características e propriedades de Deus: onisciente, onipotente e onipresente. Deus não precisa estar lá fisicamente, no caso de Jesus, lá, para fazer o milagre, né? Ele está em todos os lugares. Então, ele, à distância, remotamente, ele vá, que teu filho está curado. Então, Deus está presente em todos os locais. Onipresente, onisciente, onipotente. Então, não duvidemos do poder de Deus. Então, essa é a mensagem para o dia de hoje do Evangelho. Que Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José proteja cada um de nós e tenhamos a fé necessária para confiar em Deus.